Não, eu tô respeitando, tá? É diferente. Quem tem que respeitar é o Internacional, nós temos que fazer análise. Eu dizer, e a minha não pode ser de que o Santa Cruz é um time semi-amador. Eu acho que o Santa Cruz... Não, isso é uma... O que diria então do Real Garcilasso? O Real Garcilasso é do nível do Santa Cruz. Quase amador. Semi-amador. Tá bom. O Santa Cruz já foi semifinalista do Brasileiro. Eu tenho direito, mas eu tô contrapondo. Não tenho direito de contrapor. Não, tu tem o direito, só que tu acabaste de dizer que eu tô desrespeitando o Santa Cruz. Tá me parecendo, Então tá dizendo que não, eu aceito. Se tá parecendo, o problema é teu, porque eu tô dizendo que o Santa Cruz... Chico, senta no meio aqui, Chico. Vamos separar os dois. Vamos separar. Vamos separar. Tô preocupado. Vamos dar só. Troca de lugar com o Chico. Eu tô preocupado com essa proximidade geográfica tua com o Miguel Neto. Não, dependesse de mim, eu fazia o programa no bar lá, para não ter que ficar perto, cara. Porque eu vou te contar uma coisa. Mauro Freitas, vamos atualizar a nossa caixinha de correspondência aí, por favor. Bancada, o Thiago, ele quer saber como é que o Inter pode quebrar a retranca do Santa Cruz, já que o Inter não... tem como. Não tem essa possibilidade. Não tem a menor possibilidade. Vai ter na zaga do Santa Cruz hoje tem Ashley Cole na lateral esquerda. A zaga tem Davi Luiz, Thiago Silva. A zaga do Santa Cruz é intransponível. Diz para o nosso telespectador. Ele acha que o Inter não joga muito bem contra times fechados, por isso que ele fez a pergunta. Parabéns ao nosso telespectador, que pelo menos ele está assistindo aos jogos do Internacional. Parabéns. Mas essa é uma dificuldade, não é só do Inter, né, Ribeiro? De todas as equipes. Então, é o que eu estou falando. Mas é o problema, é o que eu estou dizendo. Mas a diferença técnica... Só está sublinhando. Não pode desconsiderar a diferença Ribeiro, técnica. só um pouquinho, Ribeiro. Quando é que o Internacional foi atacado esse ano? O Internacional jogou o Campeonato Gaúcho, jogou 2 vezes contra os reservas do Grêmio, foi muito bem. Nas duas ganhou os 2 granais. Foi bem contra o Juventude, mas quando é que o Internacional teve um jogo esse ano assim, esse time vai pressionar o Internacional? Não, nenhum. Cara, gente, Campeonato Gaúcho, a dupla Granal nunca é pressionada. Nenhum. Isso é histórico, isso é há 100 anos. O Meneghetti, é por isso que o telespectador inteligente coloca assim, não, o Internacional se dá mal quando é time pequeno. O Internacional foi campeão gaúcho. Não, tá, eu quero separar isso aí. O Inter, com todo o mérito, o time foi o melhor disparado do Campeonato Gaúcho, mas com muitas dificuldades de evolução, de desempenho de time. Ou você... não, gente, o Internacional tem tido grandes dificuldades. Não. Só para ver o último. Como é que está o momento do ataque do Internacional? Ribeiro. Observem bem. Os 2 últimos jogos. E eu acho que quando o Inter for atacado, o Inter vai conseguir desenvolver um futebol muito melhor. Ribeiro, o Internacional, isso tudo vale quando o Inter estiver no Campeonato Brasileiro pegando o Botafogo, campeão carioca, pegando o Corinthians, que talvez esteja dividindo com o Libertadores da América. O Internacional ganhou o Campeonato Gaúcho com o pé nas costas. O Internacional ganhou o Campeonato Gaúcho de ponta a ponta, não teve dificuldades. E o Santa Cruz, que é o jogo que nós estamos comentando aqui no programa, é de um adversário do nível dos adversários do Campeonato Gaúcho. Chico, nós temos que chamar essa entrevista do Dunga, o Dunga falando sobre a estratégia do Internacional montada para este confronto contra o Santa Cruz, no seu vídeo. Time que tem as suas qualidades, as suas virtudes, né? Fecha bem, sai em alta velocidade. É um jogo único, uma decisão, e que nós trabalhamos nesse período justamente para chegar bem nesse jogo. Imprimir o nosso ritmo, buscar o gol desde o primeiro minuto, né? Jogar da forma que nós estamos jogando, acostumados a jogar. E uma equipe combativa, como tem sendo Internacional, e muita humildade na hora de marcar o adversário, respeitá-lo, mas principalmente confiar na nossa equipe. É importante o treinador focado no jogo, né? Focado no jogo, sabendo que o adversário do Internacional é o Santa Cruz, hoje. O adversário do Internacional é o Santa Cruz. Passando pelo Santa Cruz tem outros adversários, mas é importante. E o Dunga está focado no jogo, né? Tá. Exclusivamente no jogo. Importante, os jogadores, o treinador focado no jogo, não tá? E não se descobrir, né? Como eu digo, o Guano tem cabeça de cavalo, começar a achar problema onde não tem. O adversário do Nacional é o Santa Cruz. O Dunga, que eu concordo com muitas coisas e discordo de outras, o que é normal, né? Faz parte. Isso vai estar no clipping também, né? Porque agora o Inter tem clipping lá no... Não é isso, mas tem que ter. Então, perfeito. Tem que ter. O treinador tem que saber tudo que estão falando dele. Ótimo. Não, mas o Dunga tem uma dificuldade de aceitar a crítica. Não, quem elogia o Dunga está elogiando o Dunga. Quem critica o Dunga está perseguindo o Dunga e quer derrubá-lo. É assim que funciona na cabeça do Dunga. Eu só espero que... E isso não é só para o Dunga, não, tá? É para todo mundo. Para mim, isso é uma opinião global. Estou dizendo bem claramente, com todas as palavras. Eu só espero que tu não defina, né, aonde tu vai, por exemplo, só porque alguém não te critica, tá? Porque aí é muito fácil, né?
Acho que... Nem acredito, porque o Dunga não é desse perfil, o Dunga é de encarar. Eu sei como é que é. Eu só queria fazer justiça, me permita, Mauro, que o Baldasso falou que, e vocês falaram que o Internacional venceu o Gauchão com o pé nas costas, mas vamos fazer justiça aqui. No último jogo, o Inter foi campeão nos pênaltis e o Juventude teve um gol mal anulado. O jogo de o campeonato inteiro, né? Não, fazendo um contexto geral do campeonato, sem dúvida, é o campeão merecido. Mas o que o Ribeiro atesta, que o ataque não está bem, tudo bem, nos 2 últimos jogos o Internacional estava sem o D'Alessandro lá no Recife e o Inter está começando a temporada, Ribeiro. A ideia é que o Internacional vai se ajustando e o título gaúcho tem a ver com isso. É que antes, por favor. O Pedro, lá de Caxias mesmo, diz que o Dunga está sendo conservador, mas que ele tem crédito com o torcedor, substituindo um jogador com as mesmas características do Leandro Damião. Já o Nicolas Hoffman diz que não concorda com o Dunga e que o Caio é um jogador que daria muito mais movimentação e chances de gol para o time do Inter. É a tese do Baldasso. Olha só, o Ribeiro Neto está sugerindo aqui que é um jogo de iguais, né, entre Santa Cruz, mas Ribeiro, o 0-0, né, jogo de iguais, né? Vai para pênalti. Vai para pênaltis. A gente vai mostrar aqui algumas imagens do retrospecto internacional. Em decisões por pênalti, o Internacional tem se dado muito bem. Você contra o Grêmio? Eu consigo identificar fácil a camiseta do Grêmio. É verdade. Até porque deve estar com uma por baixo. Nossa. O Renan, hein? Isso aí é decisão de turno, né? Isso é decisão de turno do Campeonato Gaúcho do ano passado? Acho que é isso, Eu não sei se é 2011 ou 12. Acho que é 11. 2011 no título do Falcão. 2011. No título do Falcão. Aí agora a decisão do campeonato. Que o Renan foi herói. Isso. Esse é o Inter do Falcão, né? Isso. O Renan imitou o que diaba depois. Foi 3-2 pro Grêmio no Beira-Rio, 2 gols do Viçosa e depois 3-2 pro Internacional no Estádio Olímpico. Foram 5 decisões nos pênaltis, né, desde 2011. O Inter teve 5 decisões nos pênaltis desde 2011. Desde 2011 e só perdeu na Copa Audi para o Barcelona. E as outras 4 ganhou. Informação importante essa. Aí, Copa Audi, ó, Barcelona. Belo chute do Damião, hein? Pô, Damião! Que categoria do Damião. Que Damião. momento, hein, Damião? Ele não sabe bater pênaltis, tanto que parou de bater. Ele sabe disso. Parece imagem de videogame. Paulo Pires, nosso editor, informa aqui que com bola rolando ele nunca bateu pênalti. Defensor. O Damião nunca bateu pênalti com bola rolando, não. 85 gols, nenhum de pênalti. Não lembrava disso. Isso valoriza ainda mais os seus números, né? Não, isso é verdade. Mas não bota pra bater pênalti, né? Não bota pra bater pênalti. Ô, Pato. Mas quem tinha que lançar na seleção é esse rapaz aí. O Alessandro. Olha que perdeu, que coisa. Que foi o contra o Juventude, ele não gosta de fazer ironia, né? O segundo pênalti que o D'Alessandro perdeu em toda a carreira no Internacional. Depois Nosso telespectador Jaime, ele lembra que o Inter só perdeu na Copa Audi porque fez uma opção em iniciar a partida com os titulares e depois trocou para a garotada, né? Teve Lucas Rocha, foi o time do Osmar Loss, né? O time do Osmar Loss. E que foi naquele período entre Falcão e Dorival. Ele pegou adversários que vinham em começo de temporada também. Não é muito referência aquela Copa Audi. Eu só queria, o Paulinho pode nos ajudar, porque a minha memória está melhorando. Aliás, depois eu vou explicar por que eu estou melhorando em tudo. Olha aqui, ó. Temos tempo para isso. Para analisar a memória do Ribeiro. Opa, mas que chinelo. Vai lá, Ribeiro Neto. Vai, olha aqui, ó. O Inter, claro, foi melhor que todo mundo, mas 2-1 no Lajadense. 5-0. 5-0 no São Luís, 4-1 no Juventude. Então, olha, cara, isso é um assinte o que está fazendo o Ribeiro Neto no programa. O Inter ganhou de todo mundo, mas presta atenção. 2-1, 3-2. Essa é engraçada. Essa é engraçada. Não é engraçada. Então aí, Baldasso, não precisa vir aqui todo dia. Só tu pega o jornal no outro dia, vê o resultado do jogo e faz tua comentário. É uma barbada. Meu querido, eu estou analisando o desempenho do Internacional e é por isso que eu disse que o Inter ganhou o Gauchão com o pé nas costas. Para achar que Inter e Santa Cruz são iguais, é que tu não está vendo porcaria nenhuma do que está acontecendo, né? Isso me respeite, hein? Eu não falei até. Os adjetivos são muito fortes. Os Grenais que disputou, mas o Grêmio estava com time misto. O time misto por opção do Grêmio, mas ganhou os 2 Grenais. Havia muita vez time misto endurecer o jogo com o time foi titular. Melhor que todo mundo. Decidiu o primeiro turno com o São Luís em Ijuí. Era um jogo pedreiro, o São Luís, um time bem ajustado, bem montado. Atropelou. Foi 5-0. Ganhou do Juventude por 4-1 em Lajeado.
Cara, Ribeiro, então não pode considerar. Então, ganhou do Pelotas por quanto? 3 ou 4? 3 a 0. Não, estou desconsiderando. Estou não apenas pode considerar. avaliando. Então, Eu tenho que avaliar. É que teu argumento, desculpa dizer, é mentiroso. Por que o Inter ganhou todos os jogos do ano por 2 a 1, 1 a 0. Não ganhou. Não é verdade isso. Estou te dando 3 ou 4 jogos que o Internacional goleou. São Luís, Juventude, e eu estou dizendo Pelotas. que ele ganhou apertado, especialmente os decisivos. E outra coisa. Porque eliminou o Rio Branco no primeiro jogo. E outra coisa que tu estás desconsiderando, o jogo que o Inter teve dificuldades contra o Juventude não era a final do campeonato. Se o Inter tivesse perdido o jogo, ia ter 2 finais que provavelmente ia ganhar. O Internacional entrou com o pé levantado. Não, só que podia não ir bem naquele jogo, de tanta folga que tinha. Diga, Maureen. O nosso telespectador, o Jason Borges, ele não está entendendo por que a gente está falando em pênaltis. Porque o Inter passa fácil pelo Santa Cruz para ele. Eu vou te explicar, Jason. E é apenas mais um jogo e não uma decisão, como a gente está tratando. É porque nós temos um integrante da nossa bancada que diz que o jogo de hoje é um jogo de iguais. E o 0 a 0 leva para os pênaltis. É por isso. Então, tu nos desculpa, viu, Jason? Mas a gente tem que falar nessa possibilidade. Em seguida, depois do intervalo comercial, um clipe com as histórias de Inter e Santa Cruz, que vai mostrar os títulos do Santa Cruz, que se equivalem aos títulos do Internacional. A história dos dois jogo, confronto. Ribeiro Neto está alugando um helicóptero para a Bandeirantes filmar de cima o Estádio Centenário hoje, esta grande decisão entre Internacional e Santa Cruz. E se passar, tem DVD, parece, né? Tem DVD. Ô, Ribeiro Neto, você viu a falha do goleiro do Palmeiras ontem contra o Tijuana? Eu acho que tu acabaste. Parabéns, Meneghete. Parabéns. Olha, eu sabia que eu podia confiar no amigo, né? Não foi frango, foi uma falha apenas. Uma falha técnica. Mas, pô, tudo isso que estão fazendo, a frangada do Bruno, foi uma falha. Foi um frangaço. Foi um dos 5 maiores frangos que eu vi na minha vida. Tiveram outros frangos de goleiros aí. Isso sim é frango. Isso é um frango. Isso aí, ó. Isso é frango. Frango clássico, entendeu? Isso é frango. O que ele teve, o Bruno, foi uma falha. Falha é isso aí. Falha é isso aí. O goleiro foi repor a bola e foi um frangaço. E hoje também foi uma falha. Ribeiro, olha o Tafarel. Você foi contra a Bolívia. Isso não foi frango. Isso é delícia. Foi a infelicidade. Isso é frango. Ô, Meneghete, a falha do goleiro Bruno. Isso é frango. O frango do goleiro Bruno, a bola veio fraca e nas suas mãos. Ele conseguiu botar a bola pra dentro. Foi um horror. Foi um dos maiores frangos que eu já vi. Mas vamos combinar, né? O Palmeiras foi longe nessa Libertadores. Foi, o Tijuana era melhor. Aí, ó. Isso aí, ó. Foi basicamente o que aconteceu com o Marcos no lance anterior. Foi uma falha. E todos os grandes goleiros falham, né? Sim, o Rogério Ceni foi um baita goleiro, falhou em final de Libertadores. É verdade. Olha ali, ajeitou pro atacante. Ô, meu goleiro. Ele era o rei, né? Uma falha. É uma falha. Então, mas isso é uma falha. Uma falha. Parem de querer terminar com a carreira de um profissional. Ninguém quer terminar com a carreira. O Baldasso quer. Tá? O goleiro, aliás, eu queria dizer aqui, o goleiro Bruno a favor dele, saiu de campo dizendo o seguinte: foi uma falha grotesca minha. Ao contrário do Vitor, assumo a responsabilidade. Ao contrário de goleiros como o Vitor, por exemplo, Vitor, quando jogava no Grêmio, quando ele era o herói, ele parava na beira do campo e atendia a todo mundo. Quando ele frangueava, isso aconteceu em dezenas de oportunidades. Esse goleiro tinha bebido alguma coisa. Esse goleiro aí. Fala, Baldasso, eu concordo com ela. O Vitor, quando tomava frango em Porto Alegre, ele saía correndo do campo, não dava explicação para ninguém, não assumia a culpa nunca. Então, parabéns ao goleiro Bruno, que reconheceu a culpa que ele teve. Aliás, o Bruno que vem muito bem na temporada, esse goleiro do Palmeiras. Botou o Fernando Praz na reserva. Vem muito bem na temporada. O jogo aberto agora com a Renata Fã mostrou, inclusive, um vídeo com várias defesas dele. Mostrou a falha, mas mostrou várias defesas dele. E o Vitor tinha essa característica. Isso é uma pipocada. Não tem outro nome. Esse é o goleiro que tem medo de assumir a responsabilidade. E o Bruno do Palmeiras ontem deu entrevistas na beira do campo, na saída do campo, foi para a coletiva. Ou seja, encarou a reportagem como encararia os torcedores. Não é que o Vitor pipocava. O Vitor tinha escrito popcorn na sua camiseta. O maior pipoqueiro que passou por esse campeonato do futebol gaúcho nos últimos anos. Paulo Pires, nosso editor, vamos chamar agora o Leandro Damião ou o Cláudio Andrade? Cláudio Andrade da nossa redação, com os destaques do Brasil Urgente. Alô, Cláudio Andrade, muito boa tarde. Muito boa tarde, Meneghete. Boa tarde a todos que acompanham os donos da bola. Logo mais 10:05 da tarde, eu e Paulo Bogado estaremos aqui na tela da Band apresentando o Brasil Urgente dos Gaúchos ao vivo para todo o estado. E olha só, hoje nós vamos mostrar mais uma tentativa de arrombamento a um caixa eletrônico. Desta vez, os criminosos invadiram a Secretaria Municipal de Obras e Viação de Alvorada,
fizeram um refém e tentaram levar dinheiro do caixa eletrônico utilizando um maçarico. Por sorte, ninguém ficou ferido. Essas e outras notícias logo mais, 4:50 da tarde, no Brasil Urgente dos Gaúchos.